1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim, a palavra do Senhor, e essa palavra é para nós esta noite: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa. Então como é que o diabo está? Ele está à procura. O diabo está à procura de pessoas que deem lugar. O diabo está à procura de terras que estejam preparadas para receberem a semente e que não tenha nenhum tipo de proteção. O diabo ele está à procura de pessoas que pela falta de vigilância venham abrir brechas para que ele possa trabalhar. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 Pedro 5, 8, que diz: sede sóbrios. Fala para essa pessoa, meu irmão, seja sóbrio. Fala para ele, fica ligado, hein? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você pode estender a sua mão aqui para frente assim? Aí você vai fechar os teus olhos. E eu queria pedir para você, ore pela minha vida, abençoa a minha vida, peça ao Senhor para que Ele venha usar a minha boca para falar com você. Fala com Ele agora, fecha isso, pode falar. Eu comece a orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, já louvamos, adoramos, sentimos a Tua presença na adoração. Mas agora é momento da gente ouvir a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, que a minha boca seja um instrumento, Deus, para falar aquilo que essa pessoa precisa ouvir nesta noite. Não aquilo que ela quer, não aquilo que vai inflar o seu ego, encher o seu coração, mas aquilo que essa pessoa precisa para que ela venha ter uma mudança de rota, para que ela venha ter uma mudança de rumo. Então, em nome de Jesus, Senhor, usa-nos poderosamente como instrumentos vivos nas Tuas mãos e que esta noite seja uma bênção para a vida de cada um de nós, que saiamos daqui com uma chave trocada, com a chave virada, para vivermos o novo do Senhor. É o que nós oramos, pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, bem alto, bem forte aí. Vamos aplaudir também bem forte ao Rei dos Reis, aplauda bem forte ao Senhor dos Senhores, amém? Sente-se por favor no seu lugar. Você sabe que um muro numa casa, e a gente vai estar fazendo uma introdução, né, como a gente sempre faz, então procure a partir de agora não conversar. Pastora, dá uma olhadinha, pastora Bárbara, dá uma olhadinha lá dentro, vê se tem alguém que está, né, borboleteando lá, hora da palavra para estar aqui. Quem não precisa estar lá, vem para cá, tá bom? Presta atenção, você sabe que um muro numa casa, um muro, por mais baixo que ele seja, mas quando você tem uma casa cercada por muros, o que ela passa? Ela passa uma ideia de proteção. Uma casa murada ou uma casa cercada, ainda que essa cerca não seja tão grande, ainda que esse muro não seja tão imponente, mas pelo fato desta casa ter um muro em seu redor, ele nos dá uma ideia de proteção. E por mais que haja um sistema de segurança forte, por mais que de repente aquela casa tenha pessoas ali preparadas, treinadas, uma casa sem muros é uma casa vulnerável. Uma casa sem muros é uma casa completamente aberta, exposta a todo e qualquer tipo de intervenção. Pastor, e por que você está dizendo isso? Porque quando a pessoa vigia, quando a pessoa ora, o que ela está formando em redor dela? A nossa oração, o nosso jejum, a nossa vida com Deus, ela forma ao nosso redor uma espécie de muro, sim, uma proteção contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus, ela nos declara que a dominação da Babilônia acabou trazendo um período de muita vergonha, um período assim de muita miséria para o povo judeu. Porque além deles terem sido saqueados, além deles terem sido subjugados, além deles passarem por uma situação difícil, a Bíblia nos conta, a história nos conta, que os muros de Jerusalém, ou seja, a proteção que aquela cidade tinha, ela foi ao chão, ela foi derrubada. E se aquela cidade era uma cidade sem muros, o que acontecia? O inimigo, ele começava a entrar e sair da cidade a hora que ele queria. Pelo fato dos muros estarem caídos, o inimigo ele tinha acesso livre a todo momento e a toda hora para entrar e sair da cidade a hora que ele bem quisesse. E se a gente trouxer essa palavra para nós, trazendo de uma maneira espiritual, o pecado é que fez isso, amém?
O pecado do povo de Israel, o pecado dos judeus é que acabou trazendo o mal sobre as suas vidas. Só que depois de anos de sofrimento, depois de anos de julgo, Deus agora vendo aquela situação, né? Vendo o momento em que o povo estava vivendo, Deus vai pôr no coração de um homem chamado Neemias um propósito. Um propósito não só de ir até Jerusalém, não só de contemplar a destruição que o inimigo havia feito, mas também ele vai ser aquele que vai começar a fechar as brechas. Deus vai colocar no coração daquele homem o propósito de reparar, de levantar esses muros, para que as brechas fossem fechadas, a fim de que o inimigo que entrava e saía com liberdade, agora não pudesse mais fazer isso. E a própria Bíblia vai dizer que ele fez isso, ele cumpriu. Vamos ver aqui, livro de Neemias, capítulo de número 4, deixa marcado lá o texto inicial, mas vamos aqui para Neemias capítulo de número 4, o versículo de número 6. Neemias capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz assim: assim edificamos o muro. Você pode dar glória a Deus aí? Eu vou ler mais uma vez. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava em trabalhar. Amém, amados? Então, vamos entender uma coisa, olha para cá. Pela falta de vigilância do povo, um mal se abateu sobre Israel. Só que o que vai começar a acontecer? O povo vai começar a se recuperar. O povo vai começar a se levantar. O povo vai começar a aprender com os seus próprios erros. O povo vai começar a entender aquilo que Deus queria. Só que agora, por eles estarem se esforçando, por eles estarem trabalhando no intuito de fechar as brechas, o que vai começar a acontecer? O inimigo não vai deixar barato. Você viu o texto aqui? O muro já estava pela metade, o povo estava trabalhando, o pessoal estava lá ralando. Mas o inimigo está vendo aquilo. O inimigo está vendo que agora aquele muro que estava lá no chão, e que por estar lá no chão, permitia que ele entrasse, saísse e fizesse a festa, o inimigo está vendo que a coisa está começando a melhorar. Eles estão começando a se levantar, eles estão começando a se reerguer. E o inimigo não vai deixar isso barato. E tanto não vai deixar, que no versículo de número 7, olha o que ele vai dizer aqui. Estamos no capítulo 4 de Neemias, versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, quando eles começaram a ver que as brechas estavam fechando, iraram-se de sobremodo. Versículo 8. E ligaram-se entre si, todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Diga comigo, para os desviarem. Vamos repetir bem alto, vamos lá, diga, para os desviarem do seu intento. Então vamos prestar atenção, olha para cá de novo. O muro aqui está como? Pela metade, amém? A obra está pela metade. Então vamos usar a imaginação um pouquinho. Vamos tentar imaginar essa situação aqui. Aquelas pessoas vivendo em total miséria, sendo roubadas, mal tendo o que comer, mal tendo o que vestir, vivendo uma vida de vergonha. Aí de repente essas pessoas, elas vão ser libertas da opressão, vão ser libertas do cativeiro. Um cativeiro que elas estavam vivendo numa terra estranha. Mas agora essas pessoas estão levantando a cabeça, estão na sua própria terra, voltaram para Jerusalém. E além de estarem no lugar que lhes era de direito, essas pessoas agora, caramba, elas estavam erguendo muro. Glória a Deus, amados. Elas estavam edificando, elas estavam fazendo a coisa certa. Voltaram do cativeiro, saíram daquela situação e agora elas estavam avançando, estavam se levantando. Então tentem imaginar a alegria dessas pessoas. Tentem imaginar, amados. Porque com o muro caído, foi aquilo que a gente falou. O que acontecia? O inimigo entrava e saía a hora que ele bem queria. O inimigo pintava, fazia o povo de gato e sapato, porque é isso que acontece. Amém, amados? Então tentem imaginar agora a alegria dessas pessoas.
o inimigo não vai ter mais acesso à minha vida. Glória a Deus, amado. Imagina a pessoa pensando, agora com esse muro erguido aqui, eu vou estar fortalecido. Agora com esse muro erguido, com esse muro levantado, o inimigo não vai ter mais poder sobre a minha vida como antes ele tinha. O inimigo não vai, a cidade vai estar mais fortalecida. Queridos, e hoje, ao estarmos aqui nessa igreja, existe uma expectativa no coração de Deus. Ao nos dar essa palavra, ao nos fazer trazer essa palavra, existe na verdade uma expectativa do coração de Deus. E qual é a expectativa dele? É a mesma daqui. Você sabe o que Deus espera de nós, amados? Que assim como Israel, que nós venhamos erguer os nossos muros. Glória a Deus, amados. O desejo de Deus, amados, não é só que você venha para a igreja, que você cante louvores. O desejo de Deus não é só que você carregue a Bíblia debaixo do braço e você diga, eu sou crente. Não. Sabe qual é a expectativa do coração de Deus? Todas as vezes que Ele te vê aqui na igreja, todas as vezes em que você vem cultuar a Ele, que você erga, fortaleça o teu muro. Amém, amados? O teu muro que talvez um dia antes, por causa da desobediência e do pecado, o teu muro que talvez um dia antes, por você não ter dado ouvidos à voz de Deus, esse muro caiu. Quantas e quantas pessoas que por não terem ouvido a voz de Deus, que por não terem se permitido serem dirigidas pela vontade de Deus, acabaram tomando as suas próprias decisões, vivendo a vida da sua maneira e o muro caiu. Amado, mas olha a palavra que Deus está trazendo hoje. Talvez você está aqui ouvindo a palavra e talvez por vários motivos, você já tentou edificar os teus muros. Pastor, quantas vezes eu tentei ser uma pessoa de mais oração? Pastor, quantas vezes eu tentei ficar firme na igreja? Eu tentei trabalhar, eu tentei buscar, eu tentei ser uma pessoa de mais oração. Mas quando eu começava a fazer aquela obra, né? Assim como o Sambalate, assim como os Tobias, os arábios, se levantaram contra o povo aqui. Pastor, era uma coisa incrível. Quando eu dizia que eu ia na igreja, quando eu dizia que agora a coisa ia acontecer, quando eu dizia que agora a coisa ia se firmar, a coisa não acontecia. E quando eu pensava que o meu muro iria se reerguer, o meu muro estava lá no chão de novo. Só que nessa noite o Senhor te trouxe aqui neste lugar, amém, amados? E sabe o que o Senhor através da minha boca está dizendo? Que ainda que essa obra de restauração aos teus olhos pareça ser difícil, ainda que restaurar esse muro, ainda que restaurar esse homem, essa mulher de Deus que existe dentro de você, pareça ser algo difícil, ainda que o teu muro, a tua proteção contra o inimigo esteja balançando, o Senhor Ele te diz, quebranta o teu coração. Porque se você quebrantar o teu coração, eu vou ouvir a tua voz. Se você quebrantar o teu coração, eu vou ouvir o teu clamor. Sabe por quê, amados? Porque aqueles que se ensoberbecem caem, mas aqueles que se quebrantam, o Senhor os fortalece. Eu posso ouvir um glória a Deus? A palavra de Deus, ela diz no Salmo 51, que os sacrifícios para Deus são o que, igreja? O que são? O espírito quebrantado. E há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Glória a Deus, amados. Olha a palavra que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo aqui, amados, que Ele não despreza e Ele não rejeita um coração que se quebranta. Então, uma vez que eu me quebranto na presença de Deus, e o que é você se quebrantar? O que é você se quebrar, amado? É você dizer assim, Senhor, eu não sou nada. Eu reconheço que não é na minha força, eu reconheço que não é na minha capacidade, eu reconheço que não é do meu jeito, mas é do teu jeito. É quando eu me rendo, diga glória a Deus, diga assim comigo, quebrantar. Diga bem alto, diga quebrantar é se render, é quando eu me rendo a Ti, que o Senhor me pega do pó e Ele me levanta. Amém, amados? Então com isso a gente entende que o muro espiritual, o muro que nos faz ser mais fortes em Deus diante das lutas, essa proteção espiritual que faz com que a gente esteja de pé diante das adversidades, só pode ser edificado quando?
quando a pessoa quebranta o seu coração. Glória a Deus, amados. É quando eu me quebranto. E o que é você se quebrantar? É você se render. Eu costumo dizer que aquela pessoa que é muito boa em dar desculpas, ela é muito difícil de se arrepender. A pessoa que só se justifica, é porque na verdade ela tem dificuldade em se quebrantar. Diga comigo, quando eu me quebranto, o Senhor me fortalece. Amém? Só que além de quebrantar o coração, além de eu ter um coração quebrantado, além de eu ter um coração rendido a Deus, para que Ele venha me fortalecer, para que Ele venha me levantar, me ajudar, além de quebrantar o coração, eu preciso de algo que é fundamental e que muitos de nós esquecemos. Eu preciso vigiar. Amém? Eu posso ser uma pessoa muito quebrantada em Deus. Eu posso ser aquela pessoa muito fácil de me render à vontade de Deus. Mas além de eu estar rendido ao Senhor, eu preciso da vigilância. E por quê? Eu vou te explicar com a própria palavra. O que a história nos conta também? Que no meio daquele povo que estava trabalhando para edificar os muros, no meio daquele povo que estava trabalhando para que aquela obra avançasse, apesar de haverem pessoas dedicadas, pessoas que vestiam a camisa, pessoas que iam lá e entenderam o propósito, amados, no meio daquelas pessoas haviam também pessoas que por não vigiarem, quando começaram a ver que a obra estava acontecendo, quando começaram a ver que o muro estava sendo erguido, quando eles perceberam que Jerusalém poderia voltar a ser aquilo que um dia ela foi, essas pessoas no meio do povo começaram a ter uma visão carnal da coisa. Em vez das pessoas puxarem para frente e dizer, não, vamos lá, vamos acabar essa obra, vamos glorificar o nome do Senhor, no meio do povo, que estava ali para fazer a coisa acontecer, começaram a aparecer pessoas puxando para trás. Aqui em Neemias capítulo 5, vai no capítulo seguinte, Neemias capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Então não é o ímpio que está clamando contra o crente, amado, é o crente que está falando contra o próprio crente. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Então o povo começou a reclamar. Aquela pessoa que deveria estar ali se doando, começaram a reclamar, porque estava fazendo muito, porque estava se doando muito, porque os filhos e as filhas estavam ali empenhados na obra. Então olha que coisa, queridos, presta atenção. Ao invés deles darem ali, se doarem ainda mais na obra, ao invés deles dizerem, não, vamos trabalhar porque isso aqui vai ser um bem comum para todos, em vez de fazer isso, haviam pessoas no meio do povo que começaram inclusive a cobrar aquilo que estava sendo feito, começaram a murmurar. Eu já empenhei muito dinheiro nessa obra, eu peguei até emprestado para poder fazer. E detalhe, pessoas não de fora, de dentro dos muros. Amém, amados? E é justamente aqui, vendo esse cenário, que a gente vai começar a comprovar algo que o próprio Senhor Jesus já havia dito. Que essas pessoas, ou esse tipo de pessoas, na verdade, são como joio no meio do trigo. Glória a Deus, igreja. São aquelas pessoas
que às vezes estão ali com você. São aquelas pessoas ali que estão contigo e que parecem que estão ali se alegrando com a tua alegria. Mas quando você começa a levantar, quando Deus começa a te usar, quando você começa a fazer a coisa, quando a coisa começa a acontecer em Deus através de você, essas pessoas se levantam. São pessoas, amados, às vezes do trabalho, né? Às vezes a pessoa no teu trabalho está ali contigo e você começa a dizer: rapaz, e aí, vamos beber hoje? Não, agora eu não estou querendo mais beber não, porque agora eu estou começando a caminhar na igreja. Pronto. O camarada já começa a semear algo na tua vida, para tentar te tirar do propósito. Às vezes a pessoa dentro da igreja, né? O joio na verdade é mais dentro da igreja mesmo. Pessoas dentro da igreja, às vezes, que muitas das vezes, em vez de dar uma palavra de ânimo, amados, são usadas pelo inimigo para atrapalhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. Pessoas que muitas das vezes têm aparência de crente, jeito de crente, estão dentro dos muros, mas que muitas das vezes, amados, são enviados das trevas. Para quê? Para tentar arrebentar, para tentar destruir na sua vida aquilo que Deus está fazendo. Porque com uma palavra, amados, ao invés de ajuntarem, com uma palavra as pessoas podem espalhar. Você sabia disso? A gente para construir demora, mas para destruir, meu irmão, é rapidinho. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um olhar é o suficiente para você destruir a fé de alguém, para que a fé de alguém se despedace. Amém? E existem pessoas que muitas das vezes são usadas pelo inimigo para isso. Pessoas que às vezes não fazem e que não deixam os outros fazer e ainda atrapalha a vida de quem faz. Amado, que palavra dura. Só que o Senhor nos mostrou, e é aqui que eu quero trazer a revelação de Deus para nós nessa noite, é que ao contrário daquilo que muitos de nós podemos pensar, esse joio no meio do trigo não é uma pessoa específica, tipo, não, aquele fulano ali é um joio, nasceu para isso. Não. O joio pode ser qualquer um. Repete assim comigo: o joio pode ser qualquer um. Ninguém nasce predestinado a nada. Você entende isso? Ninguém nasceu predestinado a ser alguma coisa. Porque em Deus, todas as condições são mutáveis. Todas. Eu não nasci predestinado à salvação. Assim como também eu não nasci predestinado à perdição. Mas é na caminhada, são nas minhas escolhas, são nas minhas atitudes e nos meus posicionamentos, é que as coisas elas vão acontecer. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa bacana, uma parábola muito conhecida. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Presta atenção, vou procurar ler um pouco mais rápido. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens. Repita comigo: dormindo. Diz bem alto isso: dormindo os homens. Então presta atenção. Mas dormindo os homens, o que aconteceu? Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente?
Você não semeou sementes boas nesta terra? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, o que ele disse, igreja? Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Faz o seguinte, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos. O vento virou aqui minha página, dá glória a Deus, a igreja. Ô Jesus do céu, vamos ver aqui. Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus, amados. Agora, olha para cá, deixa eu tentar fazer você entender aquilo que o Senhor nos mostrou. Vamos entender. Versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, que o reino dos céus, repete comigo, o reino dos céus é semelhante a um homem que sai e semeia boa semente. Então vamos lá, olha para mim. Quem é o semeador? Diga comigo, o semeador é Jesus. Amém? Quem é a terra? Diga comigo, a terra é o coração. Amém? E quem é a semente? Diga comigo, a semente é a palavra. Então vamos identificar os personagens. Quem é o semeador que semeia? Jesus. A terra é o coração. E a semente é a palavra, a semente é a mensagem. Só que no versículo seguinte ele diz o seguinte, versículo 25. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então presta atenção. Esses homens do versículo 25, quem são esses homens que dormem? Somos nós. Diga comigo, os homens que dormem, os homens que não vigiam, somos nós. É o ser humano, amados. É o ser humano que ao dormir, que ao não estar sóbrio, é o ser humano que ao não vigiar, o que ele faz? Ele acaba permitindo que na terra do seu coração, ele venha receber a semente maligna, a influência do inimigo. Amém? Quando nós não vigiamos, o inimigo que é Satanás, ele semeia o joio na terra. E o que é o joio? O joio é a semente má. O joio é a má influência. Aí no finalzinho do versículo 25 ele diz assim, e semeou o joio no meio do trigo. Repete isso, diga comigo, e semeou o joio no meio do trigo. O que significa isso, amado? Olha para mim. Que na mesma terra em que o trigo havia sido lançado, na mesma terra do trigo, o inimigo lançou o joio. Ou seja, o mesmo coração que recebe a palavra, que recebe a direção, que recebe a instrução, o mesmo coração que recebe a palavra e que o Senhor ministra e que chora na presença de Deus, é o mesmo coração que quando não vigia, que quando dorme, recebe a semente do maligno. Amém, amados? E aqui está o detalhe. O coração, a terra que recebe a semente do joio, a semente má, é a mesma terra que recebe a semente boa, que recebe a palavra. Ou seja, por um momento, olha aqui para mim, por um momento que a gente dorme, e dormindo por um momento que a gente deixa de vigiar, amado, a gente trabalha para o diabo. Amado, isso é muito sério.
Tu pode ser a pessoa mais consagrada do mundo. Tu pode dormir no monte 7 dias por semana. Tu pode tomar banho numa banheira de azeite. Você pode flutuar na terra, amado. Mas se tu não vigiar, se você dormir, Satanás ele vem de mansinho. E quando você não vigia, ele vai lá e puf, lança um negocinho no teu coração. No mesmo coração que está sendo banhado pela palavra, no mesmo coração que ouve a palavra, mas o inimigo vai lá e coloca, amados. Por um momento em que a gente não vigia, o homem de Deus, a mulher de Deus, que ora, que jejua, que prega, que faz e que acontece, mas se não vigiar, vai ser usado por Satanás. Por que a gente começou a mensagem falando acerca de Neemias, amados? E agora a gente vai fazendo o contexto, entendendo, né? Porque lá com Neemias foi exatamente isso que aconteceu. Quem eram as pessoas que estavam dentro dos muros, reclamando, murmurando, porque estava fazendo, porque estava gastando dinheiro, porque estava tendo trabalho? Quem eram essas pessoas, amados? Não eram os de fora, não era o ímpio, não. Eram os judeus, amados. Eram os próprios judeus, que por não vigiarem, estavam fazendo a obra, mas reclamando, estavam fazendo a obra, mas murmurando, estavam fazendo a obra, mas falando mal, estavam dentro dos muros em Jerusalém, mas não estavam do jeito que Deus queria. Amado, às vezes, essas mesmas coisas acontecem no nosso meio. Infelizmente, às vezes isso acontece na nossa vida. Amado, não é que o joio é uma pessoa específica. Dudu, você é um joio. Não, amado, Dudu não nasceu para ser joio. Dudu nasceu para ser uma bênção. Diga glória a Deus aí, amado. Você toca essa guitarra, Deus te usa tremendamente, amado. Você é uma bênção na mão de Deus. Mas se tu não vigiar, Dudu, se tu não... Amados, você não sabe o que o ser humano é capaz de fazer fora da presença de Deus. Eu já falei isso aqui, eu vou falar novamente. Homem de Deus, é homem de Deus, mas sai da presença de Deus para ver o que o homem de Deus vai fazer lá fora. Ou melhor, sai da presença de Deus para você ver o que o diabo vai fazer na vida do homem de Deus. Porque dá brecha, porque dá lugar. Homem de Deus que bate na esposa, que xinga palavrão. Homem de Deus caloteiro que não paga o que deve. Homem de Deus, mulher de Deus futriqueira, fofoqueira, que semeia contenda. O que é isso, amado? Pastor, mas essas coisas acontecem dentro da igreja? Acontece. Pastor, mas tem gente assim dentro da igreja? Tem. Mas pastor, não era para todo mundo ser santo, não era para todo mundo ter uma auréola, não era para todo mundo ter asinha, não era para todo mundo ser uma bênção, era. Mas por que não é? Por causa da falta de vigilância. Porque o inimigo ele vem de noite, ó. Pá. Tá rindo, Nete? Tá rindo? Porque o inimigo vem de noite, ó. Amados, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Qualquer um de nós, a começar por mim, qualquer um de nós, se não vigiarmos, amados, a gente trabalha para Satanás. Eu não nasci para ser joio, eu nasci para ser uma bênção. Mas se eu não vigiar, amado, inimigo brinca comigo e lança a semente e contamina a minha terra e contamina a minha mente. E eu que nasci para ser uma bênção, vou acabar quebrado, vou acabar envergonhado, vou acabar chorando. Meu querido Deus, nesta noite, a palavra que Deus está liberando para a tua vida nesta noite é: vigia, porque você nasceu para ser uma bênção, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você não nasceu para trabalhar para as trevas não, meu irmão. Você nasceu para ser servo de Deus. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica e vigia nesta terra, porque Deus vai te usar. A palavra bem forte ao Senhor aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O texto que nós lemos no início da mensagem diz:
Sede sóbrios. E o que é a igreja? Sede sóbrios e... Vamos lá, gente. Sede sóbrios e vigiai. Por que eu tenho que ser sóbrio? Por que eu tenho que estar ligado? Por que eu tenho que estar acordado? Por que eu tenho que estar atento? Por quê, pastor? Porque o diabo, vosso adversário, aquele que semeia o joio quando você dorme, o diabo, vosso adversário, o que ele está fazendo, igreja? Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Olha aqui para mim, já estamos finalizando. Você vê que, ao falar essas palavras aqui, Pedro, ele estava falando de algo que ele entendia muito bem. Glória a Deus, igreja. Quem é que está falando essas palavras? Quem é que Deus está usando para falar essas palavras aqui? Pedrão. E se tem alguém que pode falar com conhecimento de causa, esse alguém era o Pedro. Amém, amado? Você conhece a história? O que aconteceu com Pedro? Tremendo homem de Deus. Amém, amados? Tanto era que ele vai ser aquele que vai ser usado. Enquanto todos os discípulos estavam ali, dizendo, uns dizem que eu sou Isaías, outros dizem, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer, rapaz, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas quem te revelou foi meu Pai. Rapaz, tu foi usado por Deus agora. Glória a Deus, amado. O camarada era homem de Deus, amado. Lá na frente, depois de Jesus ressuscitar, Jesus vai falar para ele, tu me amas, Pedro, ama, então apacenta as minhas ovelhas. Tu vai ser o cara que vai apacentar a tua prova de amor comigo. Não vai ser você dizer que me ama, não vai ser você dizer que nunca vai me trair, não vai ser você dizer que nunca vai me deixar. A tua prova de amor comigo, Pedro, vai ser você fazer aquilo que eu te chamei e apacentar as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Homem de Deus, indiscutivelmente, ele era um homem de Deus. Só que, apesar de ser um homem de Deus, ele não vigiou. E o que aconteceu com ele? Ele chorou amargamente. Quantos de nós, amados, que por um momento, quantos de nós que por um momento, por uma oportunidade, por um momento em que a gente não vigia, uma palavra que sai da nossa boca, um olhar que flui dos nossos olhos, um pensamento que acaba se materializando em posicionamentos, escolhas e atitudes, acabam fazendo com que, ao invés de ouvirmos a voz de Deus e sermos trigo, a gente dê ouvidos à voz de Satanás. A gente receba a semente do joio na nossa terra e a gente começa a entristecer o coração de Deus. Deus, nessa noite, nos trouxe aqui e está nos fazendo ouvir essa palavra. Por quê? Como a gente cantou mais cedo, né? Agora há pouco. Ele quer que você entre na Nova Jerusalém, na cidade pelas portas. Ele não quer só abrir uma porta de emprego para você ou curar a tua enfermidade. Ele pode fazer isso tudo, tá? Ele pode abrir a porta de emprego, ele pode curar, ele pode fazer tudo. Mas, amado, entenda uma coisa, a nossa vida com Deus não é só para isso. Ou melhor, não é só para isso, na nossa vida para Deus não é para isso. Isso é consequência. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Mas se você servir a Deus, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver. Não precisa você dizer, Senhor, me dá, Senhor, abre a porta, Senhor, fala. Não precisa, amado. É só você se pôr, é só você permitir que a semente da palavra venha produzir fruto no teu coração. É só você vigiar para que a semente do joio não venha contaminar a tua terra, porque do mais o Senhor fará. Glória a Deus, amado. Mateus capítulo 26, para a gente finalizar. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Olha o que diz aqui. Essa aqui é para a gente encerrar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31, diz assim. Então Jesus lhes disse. Isso aqui Jesus falando com os discípulos, né?
Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: não, que isso? Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizo. Não, Senhor, pode todo mundo te abandonar, pode todo mundo te deixar, pode todo mundo te trair, mas pode contar comigo que eu sou o cara, eu estou contigo. Disse-lhe Jesus, versículo 34, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: você está doido, Jesus? Que isso? Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. E você conhece a história. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Aí eu te pergunto, você acha que o Pedro quis negar? Hã? Um camarada que fala isso aqui diante de Jesus, amado. Ele não está falando isso aqui para o pastor Vitor, ele não está falando isso aqui para o pastor Fabiano, não, a gente é homem comum. Ele está falando isso aqui para Jesus. Você acha que ele falando com essa convicção para Jesus, você acha que ele imaginava, que ele cogitava a possibilidade de fazer o que ele fez? Não. Ele tinha certeza que ele iria ser uma bênção, que ele iria ficar firme, que poderia acontecer o que fosse, mas que ele estaria ali, ele tinha certeza. Mas no momento, amados, um momento que você não vigia, você perde a tua família. Um momento que você não vigia, você perde a sua família. Por uma coisa assim, ó, momentânea. Um momento que você não vigia, você perde a tua dignidade. É uma coisa rápida. Não é porque você é um homem de Deus. É um homem de Deus. Muitos dos pastores que a gente vê escândalo por aí, o camarada é um falso. Não, não é falso não, amado. Não fique metendo pau em pastor não, meu irmão. Isso é um problema para a tua cabeça. Não é porque o pastor caiu que ele agora não presta. Quantas almas ele já não salvou? Quantas vidas ele já não libertou? Quantas pessoas ele já não tirou da garra do diabo? Quantas pessoas ele já não livrou do inferno? Não, ele é uma bênção. O problema não é que o camarada era uma coisa e depois... Não, o problema é que ele não vigiou. E é por isso que nessa noite o Senhor está nos trazendo aqui. Porque por mais centrados que sejamos, por mais firmes que estejamos, todos nós estamos sujeitos, se não vigiarmos. Se não vigiarmos. A mesmo sendo bênção, trabalhar para o inferno. Mesmo sendo bênção, emprestar minha boca para falar o que não deve, contaminar a vida de outra pessoa. E magoar uma pessoa, entristecer uma pessoa, ferir uma pessoa, tirar uma pessoa da igreja. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nessa noite, uma vez que o Senhor ele está trazendo a palavra e nos alertando, uma vez que o Senhor ele já está revelando, da tua vida ele já está jogando por terra todo o mal. No teu coração o joio não vai ter lugar. No teu coração, na tua vida, a palavra do inferno não vai ter lugar. Você vai vigiar, você vai permanecer com o teu muro erguido, e a glória do Senhor, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar nesta noite. Na verdade eu queria pedir a pastora Bárbara. Vem cá, pastora, tem tanto tempo que você não ora. Queria pedir a pastora Bárbara para fazer essa oração por você. Vamos chamar os levitas aqui também. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.